E aí galera, tudo bem? Como vocês já sabem, eu sou o Rodrigo, estou estagiando com a professora Cristina pela USP e dessa vez eu e a Mônica a gente preparou uma aula para vocês para falar sobre um fenômeno óptico da física muito interessante. Bom, gente, eu sou a Mônica e agora a gente vai discutir um pouquinho sobre as perguntas que a gente deixou acima. Os olhos do gato emitem luz? E de onde vem essa luz? Bom, como vocês já viram nas aulas do Centro de Mídia com o professor Giba, eles chegaram a introduzir essa pergunta, mas eles não responderam. Então, nessa aula, a gente decidiu conversar um pouquinho sobre elas, porque elas abordam não só a física, mas também a matemática e a biologia. E além de ser uma pergunta muito interessante, né? E é por isso que a gente preparou para vocês essa pergunta aí antes. Essa pergunta é importante porque é bom vocês saberem o que vocês pensam sobre esse fenômeno antes da gente dar a resposta para vocês, né? Antes da gente falar o que a ciência diz sobre ele. E a gente também quer saber o que vocês pensavam antes. Então, a gente fez umas suposições. A gente supôs algumas respostas que vocês poderiam dar. E uma delas, que talvez é a mais interessante, é que o olho do gato, ele emite a luz. O olho do gato, a luz sai dele. E por que eu acho essa resposta interessante? Porque eu acho ela muito sensata. Eu acho que quem respondeu isso foi muito sensato. Porque assim, na imagem que eu coloquei, ela é uma imagem toda escura. Então, de onde que poderia ter vindo essa luz do olho do gato, a não ser dele mesmo, né? E bem, essa é uma das respostas possíveis. E agora a gente vai falar o que a ciência diz sobre isso. Bom, para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse fenômeno, a gente vai começar estudando o mecanismo do olho do gato. A fonte que a gente retirou essa imagem vai estar na descrição do vídeo, né? Bom, a gente vai começar primeiro mostrando que o olho do gato pode ser representado dessa maneira. A gente tem a córnea, que tem um papel interessante, que é por ela que a luz passa. Através dela, a luz é refratada. Vocês lembram desse conceito? Sim, vocês estudaram nos vídeos anteriores, que é a refração. Quando ela muda de meio, ela muda de direção. Assim, ela vai seguir o seu caminho e vai passando pela pupila até encontrar a retina do gato. A retina, ela é composta de bastonetes e cones. Ela também é responsável pela formação da imagem, absorvendo o raio luminoso para formar a imagem. Só que nem todo raio luminoso é absorvido. Alguns vão passar através da retina. Esses raios que vão atravessar a retina vão encontrar uma outra membrana nos olhos dos gatos, que é o nosso chan, é o tapetum lúcido, que significa tapete luminoso. Como vocês podem ver nas fotos desses tapetum lucidums retirados de animais, eles são muito brilhosos e eles refletem a luz que encontram eles. Ou seja, a luz que passa direto pela retina e não é absorvida é refletida pelo tapetum lucidum e tem uma nova chance de ser absorvida. Mas, Mônica, qual é a vantagem disso? Por que o raio tem que passar duas vezes pela retina? Então, Rodrigo, como os gatos são animais noturnos, é importante que eles absorvam a máxima quantidade de luz possível. O tapetum lucidum reflete a luz que não foi absorvida, dando a ela mais uma chance de absorção. Isso faz com que eles tenham uma visão mais clara, o que os animais que não possuem esse mecanismo não têm. Agora, como que isso acontece fisicamente? Vamos traçar o caminho da luz nesse olho simplificado. Como vimos, a luz, quando ela entra na córnea, ela é refratada. Ela passa de um meio para outro, né? E assim ela muda de direção em relação a essa reta aqui, que é a reta normal. Assim, ela segue seu caminho até chegar no tapetum lucidum, que é um refletor. A luz ela reflete nele e ele é como um espelho. Então, o que acontece é que a luz ela reflete com o mesmo ângulo em relação à reta normal. E aí ela continua seu caminho. Uma parte é absorvida novamente pela retina e a outra continua. Essa que continua agora vai sair do olho. Novamente, quando ela sai do olho, ela muda de meio, então ela sofre a refração de novo e ela sofre um desvio do ângulo em relação à reta normal. E aí acontece que quando ela sai na mesma direção que ela entrou. A única coisa que muda é o sentido. A gente chama esse efeito de retroreflexão. O olho do gato ele é considerado um retroreflector, já que a luz ela entra nele e sai na mesma direção, mas no sentido contrário. E é por isso que dá esse efeito de brilho. Estamos vendo uma retroreflexão. Bom, um fato interessante é que os biólogos usam esse mecanismo para acharem os animais à noite.
porque a gente falou só dos gatos, mas diversos animais possuem esse mecanismo. O tapeto lúcido, ele é encontrado não só nos gatos, mas também nos cachorros, nas vacas, nas corujas, nos bacurais. Tá, isso é muito legal, mas como que os biólogos fazem isso? Vamos lá, imagina que vocês são biólogos, vocês estão indo pra uma floresta no meio da noite. Vocês querem encontrar aranhas. O que vocês acham que vocês precisariam? Bingo! Acertou quem disse uma lanterna. Como que os biólogos fazem? Eles vão pegar a lanterna, vão levar sempre próximo da cabeça e eles vão ligar ela. E aí eles vão utilizar exatamente esse fenômeno da retroreflexão para os animais que têm o tapeto lúcido. Então, quando eles ligarem a lanterna, a luz vai percorrer o seu trajeto retilíneo até chegar aos olhos do animal. E por causa desse fenômeno da retroreflexão, ele vai voltar na mesma direção, porém em sentido contrário, até encontrar os olhos do biólogo. Bom, gente, agora o Rodrigo vai colocar uma foto de uma mandárava, um animal super famoso, né? Imagina que eu tive que pesquisar no Google como pronunciava esse nome. Quem nos forneceu essa foto foi a amiga bióloga dele. Então, como vocês podem ver, tem uma foto sem flash e uma com flash. Na com flash, a luz vai sair do flash da câmera, vai sofrer a retroreflexão e vai voltar para a lente da câmera. E é por isso que a gente consegue esse efeito brilhante. Bonito, né? A retroreflexão também é utilizada no nosso cotidiano na questão do trânsito. Quem nunca viu ou ouviu falar daqueles olhos de gato que ficam na estrada, né? Ou daquelas roupas do pessoal que trabalha em beira de estrada que parece que estão brilhando. Esses materiais, eles são muito parecidos com a estrutura do olho do gato. Se você olha bem de pertinho, eles são formados bem por bolinhas que refratam e refletem a luz, fazendo a retroreflexão. Mas eu já me perguntava, por que eles não são formados simplesmente por uns espelhos, sabe? Por que a gente não coloca um monte de espelho na estrada e já vai servir? Bem, isso não é assim porque esses materiais ele têm um efeito especial de retrorefletir, diferente do espelho que só reflete, né? Então, uma pessoa que está dirigindo um carro ilumina esse retroreflector, a luz bate no retroreflector e volta na mesma direção que foi emitida. Então, a luz ela sai do carro e volta para o olho da pessoa que está dirigindo. Então, essa é a vantagem, né? Se fosse um espelho comum, ela provavelmente não ia voltar para o olho do motorista. Então, estudar física possibilita que a gente aprenda com a natureza. Para quê? Para a gente aplicar isso em benefício da nossa sociedade. Nesse caso específico, a gente aplica na segurança. Então, isso é mais um motivo para a gente aprender física. Para finalizar, a gente vai deixar uma pergunta aí para vocês refletirem. E a pergunta é a seguinte: todo mundo tem aquela foto antiga de família, naquele aniversário, e tá todo mundo com o olho vermelho, aquela foto estranha que parece um monte de vampiro no aniversário. O que aconteceu ali? Eu quero que vocês tentem me explicar. Lembrando que os humanos não têm o tapeto lúcido, então é algum outro motivo. Depois de vocês pensarem e ficarem curiosos, a gente deixou um vídeo lá embaixo para vocês verem que explica esse fenômeno, por que no nosso olho acontece isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa para debater, qualquer coisa, podem chamar a gente no WhatsApp ou no nosso e-mail. Fiquem à vontade e muito obrigado pela atenção.